Abra a Bíblia de vocês, por gentileza. Em Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 2, começando no versículo 12. Então, o primeiro segredo, arrependimento. Você vai ver em qual área que você vai atuar, vai aplicar o arrependimento. Onde você tem que corrigir alguns erros e não fazê-lo mais. O segundo segredo é não temas. Qual a área que você não precisa mais ter medo, tem que confiar. E agora em Apocalipse capítulo 2, versículo 12, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é aonde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na sua pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Queridos, os textos que nós estamos lendo são cartas ditadas por Jesus a João. João era o apóstolo do amor. Só para a gente refrescar, João era o amigo de Jesus. Aonde Jesus estava, João estava, inclusive na cruz. O único que ficou perto da cruz foi João. Então João é exilado na ilha de Patmos, e lá Deus, a pessoa de Jesus Cristo, começa a revelar como que o mundo iria acabar. Mas antes, existiam 7 igrejas numa região chamada Ásia Menor. Jesus falou: vou escrever a elas. E o interessante é que ele começa falando com João, escreve assim: ao anjo da igreja, quer dizer, ao guardião da igreja, aquele que é responsável pela igreja. Escreve para ele, porque ele vai ler, vai receber e vai passar a igreja. Aí ele começa falando o seguinte, ele começa se apresentando. Na maioria das cartas, Jesus começa se apresentando. Lógico que você vai escrever alguém que não te conhece ou não tem muita intimidade, como que você faz? Ou até quando você liga para alguém: bom dia, aqui está falando fulano de tal. Fulano de tal, amigo do ciclano, você já se identifica. E Jesus faz isso. Ele escreve a igreja para que a igreja soubesse quem ele era. E ele escreve o seguinte, fala o seguinte, versículo 12: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Meu Deus, o que é isso? Espada aguda de 2 fios. A ideia é o seguinte: Jesus queria falar para a igreja, o anjo da igreja, o responsável da igreja: eu sou aquele que tem uma espada que ela se divide assim, tem 2 pontas da espada. Aí eu paro para analisar assim. Aí a gente vê na Bíblia que essa espada foi falada também em Hebreus 4, versículo 12, fala: olha, essa espada que tem 2 pontas, ela, se possível, ela iria dividir até o espírito da alma. Quer dizer, essa espada é a Bíblia, uma palavra poderosa. A ideia é o seguinte, que Jesus estava se apresentando como aquela pessoa que tem autoridade para falar. Não era qualquer um, era alguém que tem autoridade. É igual quando você vai procurar um médico, você procura saber se ele tem autoridade naquele assunto. Você não vai procurar um médico, um pediatra, para cuidar de um problema cardíaco. Não vai fazer isso. Você vai procurar quem é o cardiologista, fulano. Então Jesus, ele já se apresenta falando: eu
sou aquele que tenho a palavra certa e tenho autoridade para falar. E vocês vão observar nos outros dias, nos anteriores que nós já vimos, que ele sempre se apresenta conforme a necessidade daquela igreja. E é assim com a gente. Jesus sempre se apresenta para a gente conforme nós estamos precisando. Se você estiver precisando na hora de uma cura, ele vai se apresentar para você como o Deus que cura. Está precisando de um consolo, ele vai se apresentar como o Deus que consola. Está precisando de força, é o Deus que fortalece. E aí ele se apresenta, fala: eu sou aquele que tem uma palavra poderosa, com autoridade, que penetra em todo lugar. Aí ele fala uma coisa interessante que ele não falou para as outras igrejas. Não, pastor, não, nem antes nem depois. Ele fala assim: conheço as tuas obras e aonde você mora. Eu sei aonde você mora. O interessante é que ele não falou isso com ninguém. Mas quando Jesus fala isso, ele quer dizer o seguinte para a igreja: eu sei a situação difícil que você passa por morar aonde você mora. Aí ele começa a definir aonde a igreja de Pérgamo morava. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está, olha que palavra, o trono de Satanás. Quando a gente fala do trono de Satanás, qual é a ideia? É onde Satanás está dominando. Jesus está falando o seguinte: olha, aonde você está, Pérgamo, eu sei que é difícil sobreviver. Aí a gente vai ver por que é que ali, Pérgamo, a cidade de Pérgamo, era conhecida como o trono de Satanás. Aí tem alguns motivos. Primeiro, ali foi a primeira cidade que fez um templo de adoração ao imperador. Em primeiro lugar, fizeram uma igreja para adorar o ser humano. Vamos dar um exemplo? Tipo Santa Cruz, Deus o livre guarde. Vamos fazer uma igreja para adorar Dilma. Olha que absurdo. Não é absurdo? É, mas foi isso que eles fizeram. Fizeram uma igreja para adorar Dilma. Lá eles fizeram para adorar o imperador. O outro motivo, porque Pérgamo era assim, a geografia de Pérgamo era o seguinte: era um vale que isolava a cidade numa colina. A cidade era uma colina. E ao redor daquela cidade, num diâmetro de 300 metros, fizeram vários templos de vários deuses. E a cidade de Pérgamo era muito influenciada pelos gregos. Então tinha o templo de Zeus, tinha o templo de vários deuses ali. E ali as pessoas adoravam. E eles fizeram um altar, conhecido como altar de Pérgamo. E esse altar era um trono que era consagrado a Zeus. E ali tinha um monumento que representava a guerra dos deuses contra a guerra dos monstros. E ali era representado por uma figura, tipo uma serpente, que ficava ali. Olha a situação. E além desse ponto ainda, havia um outro motivo, porque ali era chamado de trono de Satanás, que ergueu-se o primeiro altar a culto a César, primeiro motivo. Aí também fizeram um altar a um deus chamado Asclépio, o deus da cura. Sabe qual era o símbolo desse deus? Serpente. Imagina você adorar um deus que o símbolo dele é serpente. E a situação? Então por isso que ele era chamado o trono de Satanás. Todo tipo de idolatria, todo tipo de profanação contra Deus, em Pérgamo tinha. Pode imaginar como se você morasse num lugar cercado de bandidos, só você que não era. Não ia ser difícil você viver ali? Assim era Pérgamo. Era cercado de templos para imperador, templo para falsos deuses. Pérgamo ficava ali. Era ali a situação de Pérgamo. Mas aí ele começa falando: olha, é o trono de Satanás. Aí ele falou no versículo 13: e reteis o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. O que aconteceu? Nessa época, tem um título popular que fala que quem fala a verdade não merece castigo. Nessa época não funcionava isso bem não. Antipas, ele era um bispo da igreja de Pérgamo. Era um dos líderes. Aí ele foi preso porque ele seguia só Jesus. O que acontecia na época era o seguinte: festa do deus Zeus. Todo mundo tinha que ir lá.
Antipas não ia. Festa do Deus fulano de tal, festa do imperador, ele não ia. Por causa disso ele foi preso. Quando ele foi solto, ele começou a pregar, falando o seguinte: olha, não participem dessas festas, não participem. Porque a comida é sacrificada, oferecida aos deuses, a comida oferecida ao imperador. Quando ele começou a fazer isso, ele foi preso. Ele foi preso, Antipas foi preso. Quando ele foi preso, sabe como que tentaram matar Antipas? Qual foi a maneira que tentaram matar Antipas? Dentro de um templo, havia um touro de bronze. Aí ele jogava as ofertas ali e queimava as ofertas. Pegaram Antipas vivo, jogaram lá dentro e jogaram fogo nele. E aí Jesus fala: ainda quando mandaram esse homem chamado Antipas, vocês não me negaram. Que a tendência quando as coisas erraram, todo mundo correu, não é isso? Deu errado, todo mundo corre. Mas eles nós continuaram firmes. Aí Jesus falou o seguinte: eu tenho um problema com vocês. Ele falou até assim: eu tenho poucas coisas contra vocês. Não podia nem exigir muito. Como vai exigir muito? Olha onde eles moravam. O vizinho da direita adorava um Deus, o vizinho da esquerda adorava um imperador, o vizinho da frente adorava outro Deus. Ser cristão ali pega a mulher na questão de ser herói. Aí Jesus falou: tem uma coisinha contra você, que alguns de vocês aceitaram a doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão, o que quer dizer isso? Balaão era um profeta que era de Deus. Ele tentou amaldiçoar o povo de Deus e não conseguiu. O que ele fez? Ele promoveu uma festa, ou incentivou a promover uma festa, e aonde essa festa valia de tudo. Você podia se prostituir, você podia fornicar, você podia pecar à vontade, e podia comer tudo que era oferecido aos outros deuses. Com isso, Deus tirou contra Israel, no Velho Testamento, e matou de uma vez 24 mil pessoas. Aí, Jesus fala: tem alguns que aceitam estar aqui dentro da igreja e comem coisas sacrificadas ao ídolo. Vamos dar um exemplo? É como se a gente estivesse aqui, é um exemplo bem pesado. Não vai passar mal, não. A gente saísse daqui e ir ali na encruzilhada e comesse um frango. Você tem coragem de fazer isso? Acabar de orar e ir lá comer um frango? Uma farofa, tomar um champanhe? É isso que acontecia em Pérgamo. Alguns crentes acabavam de fazer um culto a Jesus e iam numa festa. Aí comia a farofa, comia o frango, tomava a champanhe. Era isso que acontecia. Jesus falou: não pode. Isso está errado. Não pode fazer isso, está errado, não concordo. Aí ele ainda falou: eu tenho um outro probleminha. Qual é o problema? Tem outros que suportam ainda a doutrina de Nicolau. Então, primeiro era a doutrina de Balaão. O que Balaão ensinava? Que você podia servir a Jesus, mas participar de qualquer festa de outros deuses. Jesus falou: não pode. O outro ensinava o seguinte, Nicolau: o que ele ensinava era: olha, você pode sim servir a Jesus, mas não tem problema você praticar pecados de imoralidade. Você pode ter 2, 3, 4, 5 mulheres, você pode fazer qualquer coisa. Aí Jesus falou: não pode. Isso não me agrada. Aí ele faz uma ameaça. Jesus faz uma ameaça. Ele fala assim no versículo 16: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada na minha boca. Ele fala o seguinte: olha, mudem de atitude. Se vocês não mudarem de atitude, eu vou vir com a espada na minha boca. Qual era a espada na boca de Jesus? A palavra da verdade com autoridade. Eu vou vir contra eles e vou guerrear contra eles. E Jesus está falando o seguinte: eu não aceito falsas doutrinas, falsos ensinamentos aqui dentro da igreja, não aceito. Mas aí Jesus fez falou umas coisas bonitas. Ele falou: se arrependa, senão eu vou fazer uma guerra contra você. Imagina você entrando numa guerra contra Jesus. Ele falou: mas olha, aqueles que vencerem, eu vou dar alguns prêmios para ele. Quem vencer primeiro, eu vou dar o maná escondido. Pastor, que maná escondido é isso? Quando o povo de Israel estava no deserto, eles começaram a reclamar que não tinha comida. Aí Deus começou a fazer cair do céu. Ninguém sabia o que era, um tal de maná. E aí, como ninguém sabia o que era aquilo, eles falaram assim: isso aí é um maná. O maná era tipo um bolo de mel que descia do céu. Era isso que era o maná. Aí,
Ele falou: quem não comer as coisas oferecidas aos ídolos, eu vou sustentar, vai ser sustentado por mim. A segunda promessa que ele fez foi o seguinte: eu vou dar uma pedra branca. Aí essa pedra branca tem inúmeros significados. Quais seriam, conforme a época? Uma pedra branca com um novo nome. Na Bíblia, novo nome era a ideia de uma nova direção de vida. Todos que a gente olhar que recebeu um novo nome, Abraão virou Abraão, Saraí, Sara, Jacó, Israel. Então toda vez que Deus mudava o nome da pessoa, era uma nova direção que Deus dava. Então, o que poderia ser essa promessa? Olha, eu vou dar uma nova direção para você, uma nova vida. Mas na época também, a pedra branca significava o seguinte: se reuniam os juízes e ia julgar alguém. Se os juízes colocassem pedra preta, se fosse pedra preta, a pessoa estava condenada. Se fosse pedra branca, a pessoa estava absolvida. Podia ser o contrário, né? Tudo bem, tem um caso que fala. Um significado é esse: pedra branca, absolvição. O outro significado de pedra branca, na época, era o seguinte: quando alguém era escravo e ganhava liberdade, ele ganhava uma pedra branca. O outro caso ainda, outro significado podia ser quando alguém queria te convidar para um evento muito importante, você era um convidado especial, você ganhava uma pedra branca. E ainda para terminar, eram 5 significados diferentes. A ideia de pedra branca era o seguinte também: quando alguém vencia uma corrida ou uma batalha, essa pessoa recebia uma pedra branca. Em todos esses significados pode ser aplicado ao povo de Deus. Ele estava falando o seguinte: quem vencer todas essas tentações, toda essa pressão do mal, quem vencer vai ter perdão dos pecados, vai ser livre do pecado, vai ganhar a entrada no céu, vai ser dado como vencedor, vai ganhar um prêmio. Todos eles. Então a promessa para Pérgamo é essa: olha, quem conseguir vencer vai ser alimentado por Deus e vai ser premiado por Deus. Aí, queridos, Pérgamo, uma localidade difícil. O problema era, quando o problema vem na igreja de fora para dentro, a igreja resiste. Mas quando o problema começa a vir de dentro para fora, é complicado. Pérgamo sofria esse problema. Vinha perseguição de fora e tinha problema dentro. Eu preparando esse sermão, eu falei assim: qual palavra? Qual é o segredo de hoje? Agora o segredo de hoje, se quer prosperar, o segredo de hoje é resistir o mal. O segredo de hoje para você prosperar é resistir o mal. Por mais que o mal te cerque, por mais que o mal te impressione, por mais que venha a tentação, você tem que resistir o mal. E queridos, se a gente for analisar e aplicar isso na nossa vida, é fácil a gente ver. Se você quer prosperar e nunca mais acabar a sua vida financeira, vamos começar pela vida financeira. Se você começar a aceitar suborno, propina, se você começar a fazer maracutaia, vai durar muito tempo a sua prosperidade? Não. Primeira coisa, você quer prosperar financeiramente, resista o mal. Não se renda ao mal. Financeiramente é o quê? Não aceite suborno financeiramente, não aceite cambalagem, não aceite você ganhar dinheiro desonestamente. Não aceite. Querido, por mais que a justiça humana seja falha e crie impunidade, a justiça de Deus não falha. Quer prosperar? Resista o mal. Não procure atalhos para você se enriquecer. Vá pelo caminho que é trabalho, honestidade, confiança em Deus. Na vida conjugal, quer prosperar? Resista o mal. O que é o mal na vida conjugal? Tentação, adultério, ter mulheres fora do casamento, ter homens fora do casamento. Queridos, é o que mais acontece em tentação. O que mais acontece é pessoas que querem destruir o seu lar. O interessante, pode observar, é engraçado. Você fala mal do seu marido para alguém, a cara falou mal do Naldo. Aí a vizinha concorda, o Naldo não faz nada. Mas assim que a casa sair da casa, a vizinha está mudando para casa. É isso.
ela fala mal, querendo destruir, porque ela está de olho. Não tem aquele jeito popular, quem desenha, quer comprar. Então, queridos, como você vai resistir o mal na sua vida conjugal? Não deixando o adultério, não deixando as mentiras entrarem. Não deixa. Como você vai resistir o mal na sua família? Proteja o seu filho. Não deixe o seu filho com mais companhias. Não deixe o seu filho, que tem filho pequeno ainda, ver qualquer coisa na televisão ou andar com qualquer um. Queridos, algumas perguntas pararam de ser feitas no nosso dia a dia. Na minha época, eu ainda faço isso. Quando a gente saía, aí a irmã Geraldo, pode me ajudar? Pai, eu vou ali. Qual era a pergunta? Aonde você vai? Com quem você vai? O que você vai fazer? Hoje o filho fala, pai, vou ali, quando ele está lá em Barra do Piraí. Pai, eu vou ali, vou lá no Rio de Janeiro. Não, queridos, nós temos que resistir o mal. Nós não podemos aceitar o mal dentro da nossa casa e nem nos nossos filhos. Conta essa história que num dos estados, nos Estados Unidos, que aceita a pena de morte, um homem foi condenado. No corredor da morte, geralmente eles falam que a pessoa tem o direito do último pedido. Qual é o seu último pedido? E ele falou assim, eu quero ver minha mãe. Aquilo abalou. Nossa, olha, rapaz, o homem era um monstro, matou várias pessoas, assalto, isso, e quer ver a mãe. Nossa, que maravilha. Ele não é tão ruim assim não. E trouxeram a mãe. Trouxeram a mãe, fotógrafo, televisão filmando. E aí as autoridades permitiram que a televisão filmasse aquele último momento. O filho condenado à morte vê a mãe. Aí a mãe chega, chorando. Ele falou, mãe, chega aqui perto. Estava na cela, a mãe foi chegando. Chega mais perto, mãe. Aí a mãe chegou mais perto. Não, mãe, chega mais perto. Aí a mãe encostou o rosto na grade. Aí todo mundo, vamos filmar agora e vai dar aquele beijo na mãe. Ele foi lá e mordeu e arrancou um pedaço do rosto da mãe. O pessoal falou, ele era um monstro. Nem na hora da morte. Ele falou, não, peraí um pouquinho. Limpou a boca e falou assim, se eu estou aqui é por causa dela. A primeira vez que eu cheguei com um carrinho em casa, roubado, se ele tivesse me batido e mandado eu devolver, eu não estava aqui, eu estou aqui por causa dela. Queridos, é isso que é resistir o mal. É você lutar contra o mal, você falar, não, meu filho não te pertence, minha filha não te pertence, é você lutar contra o mal. Se você resistir o mal, você vai prosperar. Aí, vamos falar da nossa vida espiritual, que não poderia ficar fora. O que é resistir o mal? É não dar ouvido para Satanás. É não dar ouvido para as tentações. Ah, não, eu vou ler a Bíblia ou não vou? Ah, não, vou ver a novela primeiro, depois eu leio a Bíblia. Não, vou ler a Bíblia primeiro. Eu vou orar primeiro. Contei isso aqui já uma vez. Um dia um homem virou para o pastor e falou, pastor, eu estou com um problema sério. É mesmo? É. Toda vez que eu vou ler a Bíblia, me dá sono. Toda vez que você pastor, toda vez eu pego a Bíblia para ler, me dá um sono danado. Mas eu vou ter que orar então com você. Mas me fala, como é que você faz para ler a Bíblia? Pastor, é o seguinte, eu chego do serviço, 6h30, 7 horas, tomo um banho, aí eu leio o meu jornal, janto, vejo a novela, vejo um filme, vejo o Jornal da Globo, depois eu leio a Bíblia. Aí o pastor fala, não tem como. Você vai ler a Bíblia 1h da manhã? Faça isso antes. Queridos, como eu tenho que resistir o mal na minha vida espiritual? Dando ouvido à palavra de Deus, falando não para tudo aquilo que não vem de Deus. Não é de Deus, eu não aceito. Não foi dado por Deus, eu não aceito. Eu tenho que resistir o mal. E aí, queridos, como que eu vou prosperar até na minha vida social? Também, pastor, eu tenho que resistir o mal na minha vida social. Ah, mas como que é isso, pastor? O meu amigo falou, não, vamos tomar um gelo ali. Toma 1, toma 2, toma 3, toma 5, toma uma caixa, toma 2 caixas. Aquela vida social, você chega em casa se arrastando, de gatão, de pato andando. Acabou com a sua vida social. Como que eu vou prosperar, queridos? Eu tenho que resistir o mal. A ideia de Jesus para a terra não era essa. Resista o mal. É difícil, o mal te cega. Queridos, a Bíblia fala um versículo que fala o seguinte: que o diabo está ao derredor, como um leão procurando a quem tragar. O diabo dá a volta de você, o diabo, demônios, o tempo todo está te secando, o tempo todo ele está te oferecendo alguma coisa para você ceder ao mal, o tempo todo. E queridos, todas as vezes que eu cedo ao mal, todas as vezes que eu deixo o mal fazer parte da minha vida, eu vou para frente ou eu vou para trás? Eu vou
eu sempre vou para trás. Queridos, é essa a palavra-chave hoje. Eu quero prosperar, eu tenho que resistir o mal. Porque, queridos, eu costumo dizer que Satanás é o seguinte: ele te faz uma proposta, ele te dá uma coisa, mas quando ele sai da sua vida, ele tira até o que ele não deu. Até o que ele não deu, ele tira. Ele te deu um braço, quando ele vai embora, ele leva o braço que deu, o outro braço é perto. Ele é assim, ele é sujo. Então, o que nós temos que fazer? Resistir o mal. E aí, a Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Então, queridos, se eu quero prosperar, se eu quero ter uma vida próspera, se eu quero vencer, eu tenho que resistir o mal. E esse mal me perturba constantemente. O mal está às vezes na minha televisão, quando eu mudo de canal. O mal está na minha internet, quando está aquele aviso lá: clica aqui, aperta aqui. Parece que é uma mulher bonita lá, aperta aí, aperta lá para você ver onde você está parado. O mal está quando eu estou na rua e alguém fala: vamos ali comigo, como só você quer ali. O mal tem em todos os lugares. Por isso que eu tenho que resistir. Eu estou cercado pelo mal. Por isso que eu tenho que me apegar a Jesus e falar: Jesus, me mostra o que é bom, me mostra o que é mal. Me ajude, queridos. A prosperidade às vezes vai por água abaixo, por causa do mal que é. Já observaram uma coisa interessante? Eu vejo muito filme, desenhos, eu gosto, me distrai. Já viu que o bandido lá fala assim: não, esse é o último serviço. O último serviço que acontece, ou ele morre, ou ele vai preso, está tudo errado. Porque o mal quer sempre falar: não, você pode mais uma vez, você pode mais uma vez. Ele acha que nunca vai dar errado. O mal tem essa magia de enganar as pessoas. Não, agora vai dar certo, fulano. Não, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Esse que é o mal. É isso que nós temos que evitar. Conte-se também uma história, mano, que alguém começou a dar ouvido a Satanás. Não vou dar ouvido a Satanás. Dá ouvido a Satanás. Satanás falou com ele: ó, vai que dá. A expressão que Satanás usava era: vai que dá. Aí ele viu uns números lá, o diabo assim: vai que dá. Jogou na loteria, ganhou na loteria. Satanás não tomou isso não. Aí olhou aquele carrão bonito e o diabo assim: vai que dá. Aí comprou o carro, aquele carrão bonito, vermelho, e começou a dirigir. O diabo falou assim: vai que dá, ele foi acelerando, vai que dá, vai acelerando. Aí ele viu o sinal vermelho, o diabo falou: vai que dá, ele foi, ih, passou. Foi outro sinal, não, vai que dá, passou. No quarto sinal, o diabo falou: vai que dá, viu o caminhão e pum, não viu. Uma hora não dá. Uma hora dá errado. O mal não tem como produzir a prosperidade na sua vida. E nós estamos vendo isso acontecer na nossa política brasileira. Quantos homens que se acharam isentos e hoje estão sendo expostos, estão sendo envergonhados dentro da mídia? Quantos homens? Você faria isso? Com 89 dias estava na rua. Não durou muito tempo, foi morto. Queridos, o mal não traz prosperidade. Se eu quero prosperar, eu tenho que resistir o mal na minha família, eu tenho que resistir o mal na criação dos meus filhos, eu tenho que resistir o mal na minha vida social, eu tenho que resistir o mal na minha vida financeira, eu tenho que resistir o mal na minha vida espiritual. Eu tenho que resistir, eu tenho que falar: não quero, para prosperar. O terceiro segredo da noite é resistir o mal. Quando resistimos o mal, queridos, nós vamos prosperar na nossa vida. Amém? Que Deus esteja nos abençoando grande e poderosamente. Amanhã, com a graça de Deus, o quarto segredo. Que Deus nos abençoe poderosamente.